Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa live do estudo do capítulo 2 do livro O Poder do Agora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar o nosso encontro. É uma alegria estar aqui com vocês. Vamos então hoje continuar o nosso estudo do livro O Poder do Agora. Nós paramos no capítulo 2 e hoje nós vamos continuar com esse estudo. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos os que estão entrando agora. Sejam muito bem-vindos. Vamos chegando, pessoal. Vamos compartilhando a live, quem está aí ao vivo convida os amigos, vamos chamando o pessoal para entrar aqui com a gente e participar do nosso encontro virtual, tá? Esse é o nosso grupo de estudos da Mente Atenta. Boa noite, Rosiane. Boa noite, André. Vamos todos chegando, sejam todos bem-vindos. Quem quiser aí falar para mim de onde que está falando, de qual estado, de qual cidade está falando, deixa aí nos comentários. Boa noite, Lude. Vamos chegando, pessoal. Sejam bem-vindos para essa noite de estudo, tá? Então, vamos começar propondo, né? Eu acho que é interessante começar propondo um pequeno exercício, né, de concentração. BH, São Paulo, Divinópolis, vamos chegando, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos propor então um pequeno exercício aí para a gente aprender a concentrar, né, exercitar a respiração a respiração consciente no abdômen, tá bom? Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos para a nossa live. E vamos chegando, porque hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Grande Nogueira, meu amigo de Brasília, um abraço, boa noite. Lilian, São José do Rio Preto, Espírito Santo, Pinhuí. Poxa, pessoal, que alegria, viu? Tá aqui com vocês. Sejam bem-vindos. Como é que tá o som para vocês? Alguém pode me dar um feedback do som? Como é que tá chegando o som? Tá legal? A imagem tá boa? Tá? Espero que sim. Muito bem, então vamos começar colocando a coluna ereta, a coluna o mais ereta possível. Eu estou sentado no chão. Quem não está no chão, está na cadeira, desencosta do encosto, né? Obrigado, Nogueirão, família junto, é isso aí. Desencosta do encosto para colocar a coluna ereta, né? E com essa coluna ereta, permitir a respiração livre no tronco, tá? Obrigado, pessoal do feedback, tá? Agradeço. O som está ótimo, imagem também. Muito bem, obrigado. Então vamos colocar a coluna ereta, tá? Como sempre, quem está na almofada e já sabe sentar na posição, que assuma a posição. Quem está na cadeira, então, desencosta um pouco da cadeira. E aí agora a gente vai colocar esse tronco ereto e a nossa respiração, né, abdominal. Inspirou, o abdômen expande. Expirou, o abdômen contrai suavemente. Ambos, inspiração e expiração pelo nariz, tá? Então a boca gentilmente fechada. A posição das mãos, para quem quer acompanhar, mão direita por baixo, mão esquerda por cima, polegares se tocam, tá? Essa é uma postura clássica dentro da meditação. Então, mão direita por baixo, mão esquerda por cima, polegares se tocam. E esse conjunto repousa aqui no colo, né? Nos pés, onde ficar mais confortável. Importante soltar os ombros. Se você ficar muito tenso aqui, né, ou então muito abaixado, não é bom. Então, coloca aqui, ó, os ombros, né, numa postura natural, ok? Muito bem. Aí agora a gente está sentado com essa postura.
O queixo entra um pouquinho, como se eu olhasse um ponto um pouquinho à minha frente. Os olhos não são fechados. Esse detalhe é importante. Se você fecha os olhos, a tela mental da imaginação, da projeção mental vai funcionar demais. E aí você pode se perder, se envolver com os seus próprios pensamentos disfuncionais. O olhar semiaberto, que é aquele olhar que não fixa nenhum ponto, não fica preso, mas também não está fechado, é um olhar solto, como se você olhasse para o horizonte. Sabe olhar de praia? É esse olhar. Você senta ali e fica lá, olhar solto, respiração no abdômen, e você então começa a observar os seus pensamentos que estão brotando, durando um certo tempo e depois passam. Então eu estou aqui sentado em postura de meditação, né? Mais uma vez, mão direita por baixo, mão esquerda por cima, polegares se tocam. Isso está aqui, ó, repousando. Solta os músculos da face, solta esses músculos do tronco, dos ombros, solta a musculatura sem tensões excessivas. Respiração abdominal. Inspirou, o abdômen expande. Expirou, o abdômen contrai suavemente. E nessa postura, comece a perceber que a qualidade da sua presença é diferente. A qualidade da sua atenção já mudou. A qualidade da sua percepção, da sua observação, melhorou. Então, olhe que dessa postura, a sua presença é diferente. A imobilidade vai te permitir uma observação mais consciente. Então, vamos respirar alguns minutinhos, 2 minutinhos nessa postura. Tronco ereto, respiração abdominal, observando. Procura observar a sua mente, sem julgamento, sem interferência. O que acontece na sua realidade nesse instante, ao seu redor, aceita. Se um ruído, se um barulho acontece, volta a sua atenção para a respiração. Ao mesmo tempo, você percebe os fenômenos e permanece aí presente, consciente. Esse exercício da sua presença é complementado com o relaxamento da musculatura. Você vai soltando ombros, os músculos da face, relaxa o peito, braços e continua respirando. E respirando e percebendo a sua própria presença. E você fica aí, sentado, pleno, consciente, se observando. Se surge um pensamento, se um pensamento surge na mente, simplesmente reconheça o surgimento. Não desenvolva conversa mental, narrativa mental. Volta a sua atenção para a respiração. O pensamento vai surgir, vai durar um tempo e depois vai passar. Igual uma nuvem. E você permanece aí, sentado, presente, em observação plena, vendo a si mesmo. Muito bem, pessoal. Nós fizemos 2 minutinhos do exercício, que é o princípio da meditação. Essa é a postura física, essa é a postura mental, de autoobservação não reativa. E agora, sem mais delongas, aproveitando esse estado que você criou de presença lúcida, nós vamos pegar então o capítulo 2 do Poder do Agora para estudá-lo.
ok? Bem-vindos os que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui então agora na minha edição, eu estou com a edição de 220 páginas, tá? Então na página 36 nós temos o capítulo 2, cujo título é Consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Olha só, eu vou abrir o estudo de hoje te contando uma história muito antiga. A questão do sofrimento, e aqui o sofrimento é mental, essa questão do sofrimento mental é milenar. É o núcleo do budismo. Embora esse grupo de estudos da mente atenta não seja religioso, né? Mas nós bebemos da fonte dos ensinamentos milenares do budismo. Até mesmo porque, devido à minha formação como monge budista. Existem técnicas e ferramentas ali que serão importantíssimas para você aprender a liberar a sua mente do sofrimento mental. O que é sofrimento mental para a gente aqui, agora, imediato? É ansiedade, é depressão, é aflição, é angústia, é frustração. São todos aqueles estados mentais aflitivos que geram desgaste da minha energia, que geram sofrimento, que geram dispersão da minha presença. Só que a palavra sofrimento, o tema sofrimento, como eu disse, é muito antigo, tá? A palavra original que era usada na época do Buda era dukkha, que em Pali significa insatisfatoriedade. Insatisfatoriedade é uma tradução, sofrimento é outra tradução, mas o fato é que essas palavras representam estados mentais aflitivos, estados mentais descompensados, que nos tiram, que nos roubam de nós mesmos, ok? Sofrimento tem a ver com não aceitação, tem a ver com não visão, com não percepção. Eu costumo brincar, né, com os meus alunos dizendo que sofrimento tem até uma equaçãozinha, né? Porque eu falo assim, a dor é inevitável. A dor vai acontecer. A dor é inerente à nossa existência nesse mundo. Nós temos um corpo físico. Nós estamos num mundo que é competente para se opor a nós. Né? Então, a unha vai encravar, você vai encontrar resistências no mundo, os seus desejos nem sempre serão satisfeitos. Então, experiências de desconforto, de dor, fazem parte da nossa vida. E é bom entender isso. Agora, sofrimento é o acréscimo de energia descompensada às situações de desconforto. Por exemplo, tá? Esse final de semana eu estava pedalando e aí quando eu estava quase chegando em casa, um carro me fechou, eu estava devagar e aí eu caí e não machuquei, estou super bem e tal, né? Mas foi um acidente, né? A minha mão ficou um pouco dolorida porque eu bati no retrovisor do carro. Então isso aconteceu, o acidente aconteceu, a dor é inevitável, né? Agora imagine se eu naquele momento começasse a ficar com raiva, a brigar com essa pessoa que me fechou, a provocar uma situação de conflito, eu estaria acrescentando descompensação, desequilíbrio naquela situação. Isso gera sofrimento, tá? Então, o sofrimento é uma situação criada em excesso. Não é necessário sofrer em excesso. Já basta as situações desconfortáveis de dor que nós vamos experimentar na vida, tá? Então, sofrimento em excesso, para quê? Para quê, né? Eu até brinco, né, que eu tenho uma equação, que o sofrimento é igual a dor, que é inerente à vida, multiplicada pela evitação da dor, ou pela fuga da dor, ou pela aversão à dor. Olha só, sofrimento é igual a dor, que é inerente, que vai acontecer,
versus vezes a complicação que nós acrescentamos naquela dor. Aí você potencializa a dor. Aí ela fica maior, ela fica grande. Engraçado, nós temos dor e temos prazer. O prazer também é uma experiência inerente à nossa vida. Nós vamos provar uma comida boa, com sabor gostoso, nós vamos escutar uma boa música, nós vamos dormir num colchão confortável. As experiências de prazer são normais, fazem parte. Qual é o problema? Bom, se para a dor, a questão do sofrimento, o problema é acrescentar a dor, a evitação, a aversão, a fuga, com o prazer, o sofrimento surge quando nós acrescentamos agarramento, apego, controle, tentativa de controlar, de agarrar, de apegar. Olha que interessante, o sofrimento surge tanto das situações de aversão à dor, quanto de apego ao prazer. O problema não é a dor ou o prazer. A dor e o prazer são experiências reais que fazem parte da existência. Não tem nenhum problema ou em sentir dor ou em sentir prazer. A questão é a aversão e o apego acrescentado geram sofrimento mental. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque ao apegar ou ao sentir aversão, a sua tentativa é de controle. Quando você tenta afastar tudo aquilo que te ameaça, que te provoca desconforto, que te provoca dor, você está tentando controlar. Eu não estou dizendo aqui para ser masoquista e ficar chicoteando as suas costas, não é isso. Mas certas circunstâncias são inevitáveis. Então, se você não entende isso e lida com elas com maturidade, você vai começar a provocar uma tentativa de controle frustrada. Da mesma forma com o prazer. As situações de prazer, de sensações prazerosas, ok, vão acontecer. O problema é quando você se agarra nelas e tenta controlar também de todas as formas para manter aquelas experiências recorrentes e sempre ao seu controle. É óbvio que o controle, nos dois casos, tanto do prazer quanto da dor, é uma ilusão da mente identificada. O problema é a identificação. Tá? Nós vamos estudar esse tópico ao longo do capítulo. Eu queria fazer essa introdução para vocês porque o tema do sofrimento é antigo. Tá? Inclusive no budismo nós temos as 4 nobres verdades. O que é isso? Quando o Buda atingiu a sua iluminação, né, após ficar os 6 anos nas florestas e tal, ele liberta a sua mente do sofrimento, ele alcança um estado de emancipação mental e ele então dá um primeiro sermão. Nesse primeiro sermão que ele dá no famoso Parque de Benares, na Índia, ele proclama, ele dá 2 ensinamentos. O da originação dependente, que hoje eu vou falar um pouquinho só dela, e o segundo, sobre as 4 nobres verdades. Quais são essas 4 nobres verdades? Primeira, o sofrimento existe. A primeira nobre verdade é sobre a existência do sofrimento no mundo. Então ele olha para o mundo, o Buda olha para o mundo com os olhos despertos, né? Porque a palavra Buda significa aquele que acordou, aquele que despertou. Então ele olha para o mundo com os olhos despertos e vê, no mundo o sofrimento existe. Então, esse mapeamento, esse reconhecimento é o primeiro passo. É quando você, simbolicamente, olha para você mesmo e fala, tem uma questão a ser resolvida. Tem uma questão mal resolvida. Estou sofrendo por causa dela, preciso resolvê-la. Mas veja que para você resolver, o primeiro passo é você olhar para si mesmo e entender que você tem uma questão para ser resolvida. Você tem que identificar o sofrimento. Então, essa primeira verdade nobre diz respeito ao olhar que reconhece a existência do sofrimento. A segunda verdade nobre do budismo diz respeito, mas qual é a causa desse sofrimento? Qual é a sua raiz, a sua origem? Aí vem o ensinamento. A causa do sofrimento mental é a ânsia.
Ânsia que ânsia? Ânsia de agarramento, de apego ou a ânsia da fuga, da aversão. Lembram que eu falei? Que o sofrimento vai surgir basicamente em duas situações, ou nas situações de tentativa frustrada, de evitação da dor, do desconforto, né? Da fuga, da aversão, ou das situações frustradas de agarramento do apego ao prazer e às situações que eu quero manter e controlar. Então, essa é a raiz do sofrimento, é a ânsia, é a tentativa frustrada, é a ansiedade em controlar tudo por meio do apego ou da fuga, da aversão. Olha que interessante, pessoal, nós estamos vivendo uma era da ansiedade, sim? Então, a ansiedade vem de uma postura de ânsia, de controle, de tentar sempre agarrar, apegar, controlar, manter o que eu quero manter e de fugir, de aniquilar, de anular aquilo que me ameaça. Eu não estou dizendo aqui que nós deveríamos viver uma vida tipo, vida leva eu, deixa a vida me levar, não é isso. Mas existe um balanço aí entre o que está acontecendo e vai acontecendo e o flow que eu vou pegando nos acontecimentos, a maneira pela qual eu vou caminhando e me locomovendo. É tipo pegar uma onda, surfar, né? A onda vem do jeito que ela vem. O surfista, ele não vai ficar assim, mas aquela onda ali tem um pouquinho de crista, ou não tem uma crista. Não, ou ele pega ou ele não pega. Se ele pegou aquela onda, ele vai tirar o melhor proveito dela. Ele vai fazer as manobras e vai tentar se equilibrar da melhor forma. É isso, é o estado de flow. Então, a grande questão para a gente é que a gente nós precisaríamos aprender uma postura nova que não está baseada no controle, né? Então, a gente pode melhorar, né? Como alguém escreveu aqui, né? Controlar o que não tem como controlar. É assim surgem sentimentos e causam sofrimentos. Exatamente. Que é a frustração, tá? Então, a segunda verdade nobre diz respeito à causa do sofrimento. A terceira verdade nobre, olha que interessante, né? Se o problema foi apresentado, né? Não para aí. Mas qual que é a solução? Então a terceira verdade nobre fala assim, muito bem, como o sofrimento é originado, ele tem uma causa, né? Como existe uma causa, se eu retiro essa causa, o sofrimento cessa, ou pelo menos diminui. Então a terceira verdade nobre é possível atenuar ou eliminar o sofrimento, retirando a causa que origina o sofrimento. E a quarta verdade nobre como fazer isso? Qual é o caminho para fazer isso? Que é o famoso caminho óctuplo, né? Porque tem 8 aspectos para a superação do sofrimento. Então essas 4 verdades nobres, né, do budismo, primeira, da existência do sofrimento. Segundo, da origem, qual é a causa, qual é a raiz do sofrimento. A terceira, é possível transcender, é possível liberar do sofrimento. E a quarta verdade nobre, como que eu faço isso? Então vejam que esse ensinamento tem mais de 2.600 anos, tá? Então o autor do livro, o Eckhart Tolle, ele traz essa leitura aqui de uma forma nova, atualizada, digamos assim, tá? Então, na página 36, ele vai abrir o capítulo, tá? Com a seguinte leitura. Eu vou ler um pouquinho com vocês, tá? Abre aspas. Não crie mais sofrimento no presente, tá? Ninguém tem uma vida livre de sofrimento e mágoa. Não é uma questão de aprender a viver com isso em vez de tentar evitar? A maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ele se forma sozinho, enquanto a mente superficial controla a nossa vida. O sofrimento que sentimos nesse exato momento é sempre alguma forma de não aceitação, uma forma de resistência inconsciente ao que é. No nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. No nível emocional, ela é uma forma de negatividade.
O sofrimento varia de intensidade de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. E isso, por sua vez, depende da intensidade com que nos identificamos com nossas mentes. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com nossas mentes, mais sofremos. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento da mente. Fecho aspas. Então veja, as palavras-chave, negação do agora, julgamento, né? O que gera uma postura de negatividade, de não aceitação. Então sempre que nós nos identificamos com isso, sempre que nós escolhemos esse caminho, nós estamos perdendo a conexão com o que é, com a realidade que está à frente dos meus olhos, que eu estou vivendo, nós perdemos o contato com isso e mergulhamos numa experiência de sofrimento mental. Bom, perceba que a outra palavra-chave que ele usou foi identificação. Turma, o que é identificação? Por que o processo de identificação é causador do sofrimento? Sim, quando eu me identifico com esse pensamento ruminante, identificação é criação de identidade psicológica. Bom, para eu criar uma identidade psicológica, ou seja, um personagem interno, alguém que eu creio que eu seja, né? Uma forma de atuar no mundo, para eu identificar, eu deposito uma quantidade de energia psíquica nessa identificação. Como que eu faço isso? De duas formas. Primeira, através de memórias. Então, quando eu fico relembrando o passado, vivendo no passado, trazendo o passado, remoendo o passado, reafirmando o passado, né? Quando eu faço isso, eu estou buscando uma identificação da minha identidade através do passado. Então, eu estou confirmando, né, aquilo que eu desejo, quero ser, por meio de lembrança, mas aí eu perco agora, ou eu fico na expectativa do que virá a acontecer. Eu fico na expectativa do controle do futuro, que é uma forma também de perder o agora. Então, quando eu fico na expectativa do controle do que virá a ser, do futuro, eu também estou projetando e desenhando a minha personalidade identificada. Perceberam o mecanismo? Sempre que eu saio do agora, perco o presente e vivo no passado ou projeto o futuro, eu estou buscando uma identificação, uma confirmação psicológica, ou através do que eu já vivi e que quero manter, ou através do que eu ainda não vivi e quero controlar para viver. Essa é a forma de criação de identificação. Então, a identificação psicológica tem a ver diretamente com a perda do tempo presente. Por isso que ele vai bater muito nessa tecla que alimentar tempo psicológico do passado e do futuro em excesso, isso causa desconexão. É claro, se eu vou fazer uma viagem, aí eu tenho que comprar passagem, tenho que planejar hotel, isso é uma coisa. Isso é gerenciamento, né, de um planejamento. Mas ainda assim, esse gerenciamento acontece aonde? No presente. Eu tomo atitudes aonde? No presente. Eu estou realizando uma ação quando? No presente. Então, quando eu faço isso, mesmo que eu tome uma decisão para o futuro, eu estou fazendo agora. Veja que eu estou me sincronizando com a ação do agora. E é claro também que às vezes eu precisarei me recordar, me lembrar do que eu vivi, para me balizar, para aprender. Tudo bem, é o que ele fala no livro, que o excesso de apego ao passado ou ao futuro é que vai comprometer a sua conexão com o agora. Algum nível de tempo psicológico sempre vai existir.
nós teremos lembranças, né? Se não tivéssemos lembranças nenhuma, seria um problema também, né? Você chegaria amanhã no seu trabalho e não conheceria ninguém. Pô, quem é você? O que eu fiz ontem? Não sei. Então não é bem assim, mas nós temos um excesso, nós temos às vezes um problema de desvio do agora e fugimos para o passado ou para o futuro. É desse desvio patológico, é desse desvio desproporcional do agora que o autor chama de tempo psicológico desequilibrado, tá? Então veja que uma chave para você se conectar com o agora e cortar a sua identificação com o pensamento ruminante é você parar de alimentar lembrança em excesso e controle, planejamento do futuro em excesso. Uma coisa é eu comprar a minha passagem para viajar e fazer meu seguro saúde e reservar o hotel. Show! A outra coisa é eu ficar querendo controlar. Nossa, não pode chover, ou será que eu vou encontrar isso? Não quero assim, e sofrer por antecedência. Então são coisas distintas, tá certo? Mas veja que o processo de identificação e de ruptura com o agora tem a ver, em um certo nível, com essa fuga psicológica para o passado ou para o futuro, tá bom? E quando acontece isso, aí quais são as ferramentas, né? Quais são as consequências que acontecerão com a mente? Ela vai começar a julgar em excesso, julgamento em excesso e negatividade em excesso. Pode perceber, sempre que você começar a julgar, ficar muito severo com o julgamento em relação a você e em relação às pessoas, sempre que isso acontecer, e sempre que você ficar muito pessimista, negativo, né? Aquela coisa, né, arrastada, pode perceber que você perdeu conexão com o momento presente. Pode perceber que você está vivendo lá atrás ou lá na frente. Porque se você se conecta, se você realmente aceita aquilo que está na sua frente e entra em contato com isso, quanto mais você exercita essa presença, menos carga de julgamento, menos carga de negatividade vão se manifestar e menos carga de identificação. Pessoal, o segredo é não identificação, é permanecer aberto ao fluxo de energia que está brotando nesse momento, ao fluxo de energia que está acontecendo bem à sua frente. Então, essa é a arte, essa é a arte. Aqui, um aviso, hein? Se alguém aqui na live não está ainda, não faz parte do nosso grupo de estudos da mente atenta, poxa, é só fazer inscrição, é gratuito. Todos os dias eu estou enviando uma mensagem sobre o estudo do livro no grupo. Basta ir aqui no meu perfil do Instagram, clicar e entrar no nosso grupo, na comunidade de estudos da mente atenta, gratuito. Só eu falo para evitar o acúmulo de mensagens, né? Um grupo de WhatsApp, mas tá lá. Então assim, não perde tempo, entra na comunidade, vem com a gente, porque todos os dias eu estou deixando lá uma dose de reflexão, de autoconhecimento sobre essa obra, tá? Muito bem, pessoal, muito bem. Continuando então aqui, lá na página 37, né, seguindo então esse título, né, ele fala assim, acho que no terceiro parágrafo, abre aspas, se não quer gerar mais sofrimento para você e para os outros, não crie mais tempo, ou pelo menos não mais do que o necessário para lidar com os aspectos práticos da sua vida, fecho aspas. É exatamente o que eu acabei de falar. A criação em excesso de apego com o tempo psicológico do passado ou do futuro me desloca, me tira do agora e isso gera a criação de obstáculo, de sofrimento. Então é dessa forma que a gente perde o contato com o agora. Então, se pegou pensando demais no passado, se culpando demais, né? E aí vem culpa, vem remorso, ou com medo demais do futuro, ansioso do futuro. Você se pegou assim? Para, respira no abdômen
coluna ereta, eu ensinei a técnica aqui hoje, volta para si e recupera a sua conexão com o agora, tal qual ele seja. Outra coisa, pessoal, o presente, o agora, nem sempre vai ser cor-de-rosa, nem sempre vai ser confortável, nem sempre vai ser felpudinho. Muitas vezes o agora vai ser desafiador, vai ter um desconforto lá. E tá tudo bem, porque faz parte. Nós estamos vivendo uma sociedade que está ficando enfraquecida, que perante a qualquer desconforto reage, e essa reatividade em excesso não deixa as pessoas se fortalecerem. O que eu tenho visto é que nós estamos gerando uma geração aí, né, de pessoas fracas, que não sabem lidar com dificuldades. Aí vem o primeiro vento controverso e derruba fácil essas pessoas, né? Tá todo mundo reagindo à flor da pele. Para com isso. Um pouco mais de maturidade, vão lá, um pouco mais de postura. Afinal de contas, ninguém gosta de nada que é muito frágil, é ou não é? Ninguém gosta, ninguém quer para si, ninguém quer conviver com uma coisa que por qualquer coisinha está quebrando, tá, pelo amor de Deus. Não, vamos assumir uma postura um pouco mais centrada de conexão com o agora, de fortalecimento. Quando a dificuldade acontecer, que nós saibamos lidar com ela. Que inclusive, olha só, na página 38 tem um subtítulo, né? Às vezes, o momento atual é inaceitável, desagradável ou terrível, né? É a pergunta. E aí ele vai falar sobre isso, né? As coisas são como são, pô, né? Nós deveríamos aprender a lidar com isso. Então, nos momentos em que o agora for desconfortável, e aí tem uma outra chave, hein? Saiba que dentro de você existe um lugar, existe uma condição equilibrada para lidar com isso. Mesmo que a situação esteja desconfortável, dentro de você é possível criar uma condição de equilíbrio para lidar com isso. E tá tudo bem lidar com o desconfortável. Tá tudo bem sentir às vezes desconforto. Isso faz parte. Como é que você vai crescer sem desconforto? Eu pratico triatlon, né? Então assim, eu treino todos os dias. E eu te garanto que 90% dos meus treinos não acontecem na zona de conforto, né? Nós temos as zonas de treinamento da Z1 a Z5, né? Z1, Z2 e tal, até a Z5, né? A Z5 é potência máxima, cansaço máximo, estourando tudo e tal. Tem dia que o treino é Z2, Z3, mas tem dia que é Z4. E aí você vai sentir dificuldade, você vai sentir o calo apertar. E é aí que você vai crescer. É aí que seu tempo vai melhorar. É aí que você vai se fortalecer. Então, vamos entender uma coisa. Não existe fortalecimento sem desconforto. Tá entendido? Então, não é para ser masoquista. Mais uma vez, não estou falando de uma postura masoquista de autopunição. Não é isso. Mas também querer evitar o desconforto a qualquer custo, pô, não dá, né? Inclusive, lá no grupo, né? O grupo de WhatsApp nosso, né? Somos lá quase já 700 pessoas, então tá muito legal. Mas assim, a pessoa que entra, ela tem que ter o mínimo de paciência para ouvir os áudios, né? Porque hoje tem isso também. Se você passa um áudio um pouquinho maior, de 7 minutos, de 10 minutos, a pessoa já fica assim, nossa, que áudio grande e tal. Pô, sério? Então assim, é um ensinamento milenar. É um tema complexo, é um tema profundo. Não dá para falar disso em 2 minutos, em 3 minutos. Eu preciso de conversar um pouquinho mais. Então, tenha paciência, tenha brio, né? Como diz o Clóvis de Barros, tenha brio, tenha uma resistência, uma resiliência, porque é assim que você vai crescer. É igual musculação. O músculo só vai crescer se você forçar um pouco e exercitar, tá bom?
Então, logo abaixo, na página 38, ele fala assim, olha, dissolvendo o sofrimento do passado, tá? Antes disso, tá? Só uma dica para vocês. Como é que eu lido com uma situação de desconforto? Tem duas chaves. Primeira, aceitação, não aquela passiva, não a aceitação passivona, pastel, né? Que, então tá bom, então já é assim, então vai, né? Vida leva eu. Não é isso. É uma aceitação ativa, é um reconhecimento, é uma observação ativa. Eu tô aceitando porque a situação é essa. O real é esse. Agora, aí vem o segundo passo. Ação. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa para resolver. Faça alguma coisa para melhorar a situação de desconforto. Então, duas chaves. Aceitação e ação. Aceitação e ação. Em situações de desconforto, pratique a sua visão da realidade, da aceitação e, logo em seguida, haja. Haja com lucidez. Uma pergunta aqui. A dificuldade de ouvir esses áudios não são um reflexo de nossa enorme dificuldade de concentração além de 1 minuto? Claro! De impaciência, de querer tudo pronto e imediato, né? De perder a conexão com o agora. Porque pensa bem, se eu estou me propondo melhorar, se eu quero melhorar, o mínimo que eu tenho que fazer, o mínimo é, me colocar na postura de aprender, né? Me colocar na postura de exercitar, de exercício. Então, eu ouço de novo, depois mais uma vez, e aí eu vou entendendo. Então, assim, como nós temos uma ansiedade generalizada, uma pressa de querer tudo prontinho para ontem, essa superficialidade líquida dos tempos líquidos, como diria Bauman, né? Essa é uma superficialidade líquida, está corroendo a nossa integridade, a nossa dignidade de força. Então, se você permanece aí, né, nesse lugar, não vai crescer. Sinto te informar, não vai crescer. Então, pessoal, vamos começar a observar essa postura possível, aceitação e ação, tá? Vamos lá então, vou avançar mais um pouquinho com vocês, tá bom? Dissolvendo o sofrimento do passado. Porque sim, nós vamos acumulando sofrimento, tá? Engraçado, né? Na filosofia budista tem um ensinamento que se chama originação dependente. Eu não vou entrar em detalhes aqui hoje não, tá? Eu tenho um vídeo enorme no YouTube onde eu explico esse ensinamento, tá? Porque são 12 elos, são 12 pontos de quê? Da geração do sofrimento, tá? Então, há um mapa mental dentro do budismo que mostra, que explica como que nós criamos o sofrimento mental, tá? E é um ciclo de 12 elos, 12 pontos, tá? E ele começa, né? O ciclo começa no ponto 1 da ignorância. Só que ignorância, em Pali, que era o dialeto do Buda, o termo é avidya. O que é avidya? Vidya é visão, é ver, e a é negação. Então, avidya, não visão, não ver, restrição de visão. Isso é ignorância. Isso foi traduzido como ignorância. Então, o sofrimento começa quando eu tenho restrição de visão. Avidya, ignorância, tá? E essa restrição é causada por apego, por aversão, né? Por negação, por não aceitação, tá? Então, sempre que eu tenho restrição de percepção, eu estou em ignorância, em avidya, ok? Bom, logo a seguir, o segundo ponto depois da ignorância chama-se samskara em sânscrito, que significa marcas mentais. Porque cada vez que eu restringo a minha percepção e a minha vivência, eu provoco uma experiência restringida que vai marcando a minha mente. Tipo assim, sabe aquela pessoa que insiste em ver uma outra pessoa como, sei lá, fofoqueira, como desequilibrada? Então ela já dirige o olhar para a pessoa viciado, restringido. Então ela vai
ela vai encontrar algum jeito de justificar essa visão. E essa orientação da visão limitada gera uma marca mental nela. Ela reforça um jeito de ver a realidade, de perceber a realidade. Esse é o segundo ponto dos 12, chamado samskara, ou marcas mentais. Pois bem, esse é o acúmulo, o sofrimento que nós experimentamos, o sofrimento derivado da ignorância, ele vai se acumulando em nós, formando marcas mentais. Essas marcas mentais, essas formações mentais, a Daniela diz que sim, é isso, Daniela, é uma formação mental, elas vão determinando, inclusive, as minhas próximas experiências. São os famosos traumas. Né? Também são traumas, mas tem outras formas de marcas mentais, tá? Não só trauma, o trauma é uma delas, dentro do conceito budista. Então, quando a gente vai acumulando esse sofrimento na mente e orientando a nossa visão de uma certa forma restringida, nós vamos gerando mais experiência de sofrimento. Aquela pessoa que você acha que ela é isso, que ela é aquilo, ela vai parecer ser aquilo mais ainda, entende? Então, essa é a acumulação do sofrimento por meio da nossa ignorância ou restrição de visão. E o autor, nessa parte do livro, ele diz para nós: livre-se dessa acumulação, não exercite, não fique preso ali, não fique parado na sua acumulação mental de sofrimento. Nós estamos vivendo uma época, inclusive, de muita mágoa. As pessoas estão muito magoadas com as outras, né? Relacionamento, desconfiança, isso são marcas mentais. E aí você vai se fechando para o novo, você vai se fechando, e isso é o karma. Né? A pergunta aqui, ó, samskara gera karma? Samskara é o karma atuando. O que é o karma? O karma não é uma punição que vem de fora, não. O karma não é uma punição divina, não é isso. O karma é o resultado das minhas ações condicionadas que se repetem. E nessa repetição, a repetição gera mais sofrimento. Então, se eu fico amargurado, magoado com as pessoas e projetando essa visão, eu só vou encontrar uma repetição para esse padrão. Eu vou repetir, vou encontrar pessoas, vou projetar de novo nelas aquela carga de energia pesada, isso vai bloquear as relações e eu vou acabar experimentando mais bloqueio, mais sofrimento. E o ciclo tem 12 elos, hein? Eu falei dos 2 primeiros. O ciclo tem 12 elos. Inclusive, esses 2 primeiros elos, eles vão afetando a minha própria sensação física, pessoal. A sensação de audição, de visão, de paladar, etc., vai sendo afetada pelas marcas mentais. Então, nessa parte do livro, em que o autor, né, estou na página 38, tá? Dissolvendo o sofrimento do passado, ele vai explicar para você, em outras palavras do que eu disse, como que você vai gerando sofrimento e como que ele vai acumulando em você, né? Então, é interessante perceber, e aí na página 40, eu até grifei aqui, eu vou ler esse pedacinho para você, tá? Abre aspas. O sofrimento deseja sobreviver, mas para isso precisa conseguir o que nos identifiquemos inconscientemente com ele, tá? Portanto, quando o sofrimento toma conta de nós, cria uma situação em nossas vidas que reflete a própria frequência de energia na qual ele se alimenta. Acabei de falar disso, tá? Sofrimento só se alimenta de sofrimento. Fecho aspas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que quando você pega a tua marca mental, o seu condicionamento, a sua ignorância, a sua restrição de percepção e repete e projeta mais, você vai reforçando aquela carga de energia do sofrimento. Sofrimento se alimenta de sofrimento. Ou seja, para o sofrimento permanecer atuando como sofrimento, ele precisa de nutrição energética. E quem é que fornece essa dose de nutrição energética? Nós, com pensamentos mais negativos, com julgamentos desproporcionais,
com mais posturas traumáticas. Então é assim que nós vamos reforçando o ciclo da geração do sofrimento. Agora, qual é a chave? Perceba, qual é a chave? É que isso acontece porque nós nos desconectamos do agora, vivendo no passado e projetando o futuro. Lembra do começo da live, quando eu falava que a projeção excessiva de tempo psicológico, ou no passado ou no futuro, nos rouba do presente, e esse roubo é o alimento para a energia do sofrimento. Se eu corto essa nutrição, se eu corto esse excesso de energia psíquica dada ao sofrimento e me conecto com o presente por meio da aceitação e da ação, poxa, eu cortei a nutrição. Tudo que é cortado de nutrição morre, não é alimentado. Pessoal, olha o mapa. Eu estou entregando para você o mapa da dieta mental. Você determina a sua dieta mental e por meio dessa dieta mental você determina a nutrição da sua energia interna. Ela vai criar ou sofrimento ou experiências de alegria, de amor e de satisfação. Ponto final. Lembra da última live, na última live que eu falei que a mesma mente que projeta o problema, o sofrimento, a mesma mente projeta a liberação, a solução. A mente, a nossa mente, tem uma capacidade projetiva, uma capacidade de projeção de realidades. E é isso. Observa você. Eu estou te falando aqui, mas não é para você acreditar, não. Observa, vai para o seu dia a dia e observa, muda a tua projeção para uma pessoa. Escolhe uma pessoa que você não gosta, por exemplo, e faça um exercício durante um dia. Olha para ela e se desvincula de tudo o que é projeção do passado dela. Olha para ela e tenta entrar em contato com ela no agora, sem projetar, só olhando. Eu não estou nem falando para projetar gratidão, gratiluz, nem falando disso. Só para você parar e entrar em contato com essa pessoa no presente, olhando. Ela chegou assim no serviço, tá bem humorada, sem a carga. Veja como, só de fazer isso, você já vai mudar a sua relação com essa pessoa. Ou seja, você está projetando a realidade. Você está projetando as coisas que você está vivendo o tempo todo. Você só não sabe disso. Não te ensinaram isso. Então, por meio da dieta mental, você muda a dose de energia que você coloca nos seus condicionamentos mentais, nas suas marcas mentais. E assim você começa a mudar a sua realidade. Claro, algumas realidades não depende só de você, depende do outro também. Então, se você vive um conflito com uma pessoa, muitas vezes você pode melhorar com essa postura, mas muitas vezes não tem o que fazer também, você vai se afastar. Você não vai carregar o que é do outro nas suas costas, você não vai salvar ninguém, nem o mundo, nada. Você vai mudar a sua projeção. O mundo vai responder, mas algumas situações não competem só a você mudar, porque existe também o outro na jogada, tá? Bom, pessoal, então é o seguinte, eu estou finalizando o estudo de hoje, eu tenho um aviso importante, quem está aqui e não está na comunidade lá do WhatsApp, vamos lá, É só clicar, é só entrar, é gratuito, uma dose de reflexão por dia, escute os áudios, por favor. Outro aviso importante para quem mora em BH, Lagoa Santa e região. No próximo sábado, dia 20, vai ter aqui o Dia Pleno, que é um mini retiro de um dia, das 8 às 5 da tarde. Vai ter meditação, vai ter estudo de texto, vai ter refeição aqui coletiva. Então, quem está aqui perto e quer vir experimentar todo esse treinamento mental, é uma chance, é o Dia Pleno, tá? Vai lá no site do Centro Zen Flor de Lótus,
que é www.centrozenflordelotos.org, tá? O link está aqui no meu Instagram, é só ir lá e clicar. E aí lá você vai ver a descrição do dia pleno, tá? Tem uma contribuição, porque tem refeição, está incluída, né? Tem material didático, tem as práticas e tem algumas vagas ainda. Então, quem tiver a fim de participar, vem participar no próximo sábado, tá? Do dia pleno. Então, aviso para entrar no grupo, aviso do dia pleno. E agora, eu não vou prosseguir não, porque nós temos aqui, olha, parei na página 41, o resto do capítulo eu estou deixando para discutir no grupo. Então, o resto do capítulo eu vou discutir, eu vou estudar lá no grupo, na comunidade de estudos da mente atenta, tá? E agora, se alguém tiver alguma perguntinha, nós temos aqui 4 minutos para bater um papo e tal, enfim, né, para falar sobre isso. Bom, no feriado do carnaval tem algo planejado? Bom, a princípio não. Então, se houver, eu vou comunicar na programação de fevereiro, tá bom? Então, por enquanto, a programação é essa. O próximo grande evento é no dia 20 de janeiro, o dia pleno, tá bom? Evento presencial, né? Nós vamos continuar com a comunidade, continuar com o estudo do mesmo jeito, tá bom, pessoal? Então, isso não muda. A programação das lives, do grupo, continua, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, temos mais 3 minutinhos aí antes de encerrar a live. Pessoal, e tá muito bom a comunidade, porque assim, nós estamos construindo um estudo muito alinhado. Então, a cada áudio que eu passo, está se conectando com o próximo. Se você observar, eu tenho cuidado de alinhar um áudio com o outro. E aí você escuta um e liga no outro, e aí vai se conectando com tudo, né? Célia, podia, mas carnaval é uma época que eu prefiro pular, sabe? Porque estradas ficam cheias e tal, né? Deixa eu ler aqui uma pergunta aqui que passou batido. Passa rápido, hein? A Lígia, né? Quando deixo de reagir a algo que me incomoda com outra pessoa, não estou deixando de colocar limites? Veja bem, Lígia, não, porque o limite correto surge da percepção não reativa. Reatividade é impulso. E reatividade não é colocar limite. Reatividade, você vai reagir inconscientemente. Você vai entrar em conflito. Você não vai saber, inclusive, se colocar na posição adequada. Porque para colocar limite, eu preciso de me colocar numa posição adequada. E ao fazer isso com consciência, o simples fato de eu não cair na reatividade, mas eu tomar uma postura responsiva, eu troco a reatividade pela responsividade. Isso sim, essa postura já debita um limite. Quando alguém faz alguma coisa que ofende, né, que nos maltrata, eu preciso me posicionar. Como eu disse, não significa passividade, mas também não é reatividade. O posicionamento surge de uma postura lúcida, equilibrada e responsiva. Então, ao me colocar, ao me posicionar, automaticamente eu já criei o limite, né? Se eu me posiciono e falo, olha, isso aqui eu não faço, tá? Isso não é de minha competência, não é meu, acabou. Já coloquei o limite, sem reatividade. Reatividade tem mais a ver com uma postura agressiva, com perda de equilíbrio, tá ok? Paulo, o esvaziamento das vozes mentais dominantes depende de uma prática física? Não é que depende, mas nós aprendemos que a técnica é a seguinte, botei meu corpo ereto, isso afeta a minha mente. Botei o corpo ereto, respirei, isso afeta a mente. Então, depende no sentido de que eu posso acessar o conteúdo mental por meio do meu corpo, tá? Depois de muito treinamento, eu consigo até fazer isso sem usar a postura física. Mas no começo é fundamental usar o corpo. Por isso que tem uma postura física e tem uma respiração. Ok? Pessoal, então... Ixi, fiz uma coisa aqui. Tô sem óculos. Meu óculos ficou... Eu perdi meus óculos, sabe?
Então, eu estou lendo pouco. Bom, muito bem. Já são 9 horas. Acabaram aqui essas perguntas. Pessoal, muito obrigado por terem estado aqui até agora. E amanhã, no grupo, na comunidade do WhatsApp, nós teremos o nosso estudo, nossa reflexão diária, né, de mais uma dose de autoconhecimento. Muito obrigado a todos. Fiquem bem, fiquem plenos. E é um prazer estar aqui com vocês. Próxima segunda-feira, mais uma live, mais um estudo. Valeu, tchau, boa noite, pessoal. Tchau, tchau.